Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar falando, né, um pouco mais sobre o segundo reinado, né, ou segundo império no Brasil, que é quando Dom Pedro II, né, né, toma o poder, né, para o Brasil e um pouco antes, né, da República, quando tiver a proclamação da República. Bom, vocês verem meu gato no fundo, né? A gente vai falar hoje principalmente da economia base, que não só foi tão importante para o Brasil para consolidar, né, a economia, né, e o grande poder da elite brasileira até hoje, como também vai ser muito importante para a cidade que a gente vive, Campinas, né? Campinas se desenvolveu principalmente por causa do, né, do segundo reinado e principalmente se desenvolveu com base nesta economia. É por isso que, para introduzir essa nossa aula, eu vou passar para vocês o tema principal do que nós vamos falar hoje, né? Vou mostrar aqui para vocês. Espera assim só um pouquinho. Vocês vão ver, né? Quero ver vocês adivinharem sobre o que a gente vai falar, né? Nessa aula e como essa economia mudou totalmente a sociedade brasileira. Vamos lá? Esse é um documentário feito pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Durante o período, se não me engano, da ditadura militar. Situada na Alta Mogiana, a cidade foi fundada aos 28 de março de 1853. A excelência de suas terras transformou Ribeirão Preto na verdadeira capital do café, quando o sábio fluminense Dr. Luiz Pereira Barreto introduziu na região a cultura do café tipo Bourbon brasileiro. O Museu do Café Frederico Schmidt, idealizado e realizado pelo professor Plínio Travassos dos Santos, foi instalado em Ribeirão Preto aos 26 de maio de 1957 em pavilhão especial. No conjunto de relíquias que contam a história do café brasileiro, o Museu do Café possui uma curiosa coleção de objetos feitos com os grãos e a madeira da preciosa rubiácea. O patrimônio do Museu do Café é enriquecido por uma série de miniaturas de veículos de tração animal, ainda hoje usados nas lavouras das zonas montanhosas. Os bustos de 3 gerações de negros constituem uma homenagem ao trabalho do braço escravo das primeiras lavouras de café. Um grupo de 3 metros de altura esculpido em Jequitibá, mostrando uma família de imigrantes, representa a homenagem ao colono italiano, fator importante na história do café no Brasil. O grupo que lembra o trabalho alemão nas lavouras cafeeiras é em gesso pintado de bronze. Henrique Dumont, o primeiro rei do café. Francisco Schmidt, o segundo rei do café. Jeremias Lunardelli, rei do café, em 1959. Francisco de Melo Palheta, que introduziu o café no Brasil. Bom,
por que que eu estou exatamente trazendo esse documentário, que, por sinal, já é uma fonte histórica por si, né? Vocês verem, é um documentário bem antigo, produzido, né, pela Cinemateca Brasileira, e principalmente para propaganda sobre o café, e é desse período, assim, mais ou menos, ele foi produzido mais ou menos na década de 40, 50, principalmente no Museu do Café da cidade de Ribeirão Preto. Mas por que eu trouxe ele também, né? A gente pode comparar com Campinas. Campinas é uma cidade também que falo para vocês, ela foi desenvolvida principalmente por causa da economia cafeeira, que transformou as elites, que deu uma nova elite para o Brasil. Além disso, né, que fez parte do chamado ciclo do ouro preto. Para quem achava que o ouro preto podia ser petróleo, não, o nosso ouro preto é exatamente o café. O Brasil continua sendo um dos maiores produtores de café do mundo, né, muito procurado. E Campinas era uma cidade que, tipo, vários bairros, na verdade, eram grandes fazendas cafeeiras, né? A gente também tem um museu do café que fica ali no Taquaral. A gente também tem ainda patrimônios tombados, que são casarões dos cafeicultores, né? Campinas ainda tem várias referências, tem até a praça, né, que tem homenagem ao café, porque o café foi uma grande referência, né, uma mudança para a cidade de Campinas. Não é à toa que Campinas também teve 3 ferrovias, né? Três empresas ferroviárias que passavam por aqui, principalmente por causa do transporte para levar o café daqui para o Porto de Santos, né? Como vocês podem ver. Então, a nossa história, né? A história de Campinas, ela é muito parecida até com a cidade de Ribeirão, né? Aqui vão vir muitos imigrantes, principalmente imigrantes japoneses, imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, que, né, eu vou saber com vocês, mais na aula de vocês, da onde a geração de vocês de imigração. Que a imigração veio principalmente para substituir, né, a mão de obra escrava, né, que estava já no Brasil, apesar de não ter abolido a escravidão ainda, já começou passando por um processo de abolições. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, vou compartilhar com vocês também esse material, né, como sempre, que eu produzo para vocês e que depois vocês, né, que eu vou compartilhar no grupo lá, né, do WhatsApp. Pessoal, bom, vocês já conseguiram entender, né, sobre exatamente, praticamente o que a gente vai falar, né, nessa aula. A gente vai falar de economia, vamos falar de, né, economia cafeeira, vamos falar de imigração, tá? A gente vai passear um pouquinho também por uma exposição de imigração e para falar um pouquinho mais, né, sobre que é a base para essa economia. Bom, a base desse segundo império é o café. Então, o Brasil era um país extremamente agrícola, com base, né, em produção agrícola e de mercado externo, ou seja, nós somos um país que é muito focado na exportação de produtos agrícolas, né? Até hoje isso não mudou muito. Hoje em dia nós somos grandes produtores não só de produtos agrícolas, também pecuaristas. Então, no Brasil, né, o foco maior, né, na nossa economia é agropecuária, né? Então, nós mandamos muita carne para fora e muitos alimentos ainda agrícolas. Né? Campinas também, assim como Ribeirão Preto, Campinas também teve o primeiro instituto, né, científico de Campinas foi o Instituto Agronômico, que nasceu principalmente por causa das pesquisas para o café, né? Como é que começa, né, o café a ser plantado? Bom, o café começa a ser plantado principalmente em São Paulo, aqui no nosso estado. A primeira plantação veio do Vale do Paraíba, né, que é essa região aqui, ó. Onde que é o Vale do Paraíba, tio? Ali região de Ubatuba, Taubaté, né? E depois, com o tempo, os grandes proprietários vão investindo mais ao oeste paulista, né, que é essa região aqui, né? Então vão para ir para o outro lado, né, da região. Nós mesmos estamos, né, a gente, apesar de ser essa região que nós moramos, também teve, né, o foco no café. Bom, nessa região aqui, que era o Vale do Paraíba,
inicialmente, né, a principal mão de obra do produtor do café era mão de obra escrava, né? E o cultivo é o chamado técnica de cultivo predatório. O que é a técnica de cultivo predatório? É uma técnica, hoje em dia, pouco usada, porque ela é usada principalmente, na verdade, ainda lá na região do Amazonas e do Pantanal, que é quando você vai cultivando sem pensar na questão do solo. Você acaba com uma plantação, né? Você colhe, faz uma colheita de plantação, você já planta no lugar. Colhe, não existe um tratamento da terra. Isso faz que o solo se desgaste, se torne quase infértil se ele não tiver um tratamento. É por isso que teve tanta, né, plantação de café nessa região que acabou com o solo, que acabou levando os produtores rurais, né, os grandes fazendeiros do café, para a região do oeste. Nessa região, já vai ser mais comumente usando a mão de obra do imigrante. E aí eu vou falar um pouquinho mais por que, né, vai começar a trocar a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Era mais barato a mão de obra escrava? Com certeza, gente, era mais barata. Mas, né, o mundo está mudando, né, principalmente a Inglaterra, que eu falei para vocês, né, que já estava um bom tempo na Revolução Industrial e que, como uma boa revolução industrial e uma boa base do capitalismo, necessita quanto mais, né, de cliente, de consumidor. Então, os escravos precisavam consumir. Por isso, a Inglaterra vai começar a abolir a escravidão e vai começar a dificultar a mão de obra para os grandes fazendeiros no Brasil. O que a gente vai começar, por isso, obrigatoriamente a entrar no processo de movimentos abolicionistas, tá? A técnica dessa região também, por ter sido muito predatória na região aqui, né, do Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, né, que essa região, né, de Bauru, tudo mais, Marília, ela vai focar em outras técnicas, né? Que é a técnica para beneficiar o café, né, e o solo. O que vai beneficiar o café, né? Como vai tornar o café um produto melhor até, né? Com a torrefação, né? Vai começar a torrar o café antes de ser exportado. Isso vai fazer que o produto fique mais caro, porque ele é um produto de melhor qualidade. Então, vai, né, tornar o produto mais caro, fazendo esses donos de fazendas, né, esses cafeicultores do Oeste Paulista com mais dinheiro, né? Por isso que a elite também do lado do Oeste Paulista vai ser uma elite diferenciada, né? Como que ela vai ser uma elite diferente, né? É uma elite que ela vai buscar modernização. Por quê? Porque ela está vendo que os outros países estão se modernizando, que os outros países vão ter no mínimo, uma infraestrutura no país, né, como a Inglaterra e tal. Então, ela começa a focar para melhorar, né, as funções dentro do próprio estado de São Paulo, para poder, né, manter mais o dinheiro aqui. Como que são essas melhorias? Essas melhorias vão ser na construção de outras instituições, como bancos, né, seguros, né, seguro de vida, seguro de casas, né, vai começar a investir em infraestrutura, como iluminação pública, né? Finalmente, né, ter postes a gás na rua, né, o transporte urbano, como os bondes, né, vão ser a criação dos bondes, principalmente nas grandes cidades. Campinas era uma cidade que tinha muito bonde, né? Hoje em dia não ficou mais nem os trilhos, mas Campinas, os bondes duraram até os anos 50, 60, se eu não me engano. Vão vir as ferrovias, né, as grandes ferrovias para o Brasil, né? O Dom Pedro II, ele era um imperador diferente do pai dele, e também tinha essa mentalidade mais moderna. Então ele vai ter uma proximidade muito grande com essa elite cafeeira, né, do Oeste Paulista, porque ele também tinha, né, ele queria investir em modernização do Brasil. Por isso que essa elite, que por mais que seja de cafeicultores, focada na agricultura, ela vai ser chamada de burguesia do café. Por que burguesia? Porque burguesia normalmente é o grupo que está relacionado à industrialização. Esse grupo quer focar na industrialização mesmo? Não, esse grupo não quer focar na industrialização, porque eles dependem, né? Eles são latifundiários, né? Eles dependem da agricultura. Mas a diferença é que eles querem focar em melhorias, né, para ter uma vida mais moderna
como um reflexo, na verdade, da Europa. É muito mais uma vontade de um reflexo, né, de uma vida muito parecida com a Europa, vai ter uma influência muito grande dos franceses, dos ingleses, então essa elite vai querer isso aqui no Brasil também, né? O que acontece? Por causa disso, o governo brasileiro do Dom Pedro II vai criar, né, uma tarifa chamada Tarifa Alves Brancos, em 1844. Por que isso? Isso é para botar que os produtos externos, né, os produtos que são importados, eles ganham uma taxa maior. Para que isso? Se o produto externo vem com um preço mais caro, investe-se em produzir o produto aqui mesmo no país, para que tenha um produto, né, interno ao invés do que o externo. Então, acaba que o dinheiro fica e circula aqui dentro, né? É por isso que a gente vai ter que é chamado nesse período de surto da industrialização. Por que surto? Porque a gente vai ficar um longo tempo também sem investir em industrialização no Brasil, né? Foi um momento no país só, né, de uma rápida industrialização, mas não que o foco seja realmente esse, né? Tipo, não que venham grandes empresários ou os grandes empresários queiram trabalhar com isso, mas é simplesmente para melhorar a vida, né, dos próprios cafeicultores. Bom, como é que isso vai ser a nossa sociedade? A nossa sociedade, ela vai mudar muito por causa desses cafeicultores e por causa, né, da sociedade de cafeicultores. O que vai acontecer? A Inglaterra vai ficar pé da vida com essa tal dessa taxa do Alves Branco, né? Por quê? Porque se tem um alto imposto, né? Se começa a criar um imposto mais caro que os estrangeiros, logo os ingleses são os primeiros a acabar se dando mal, porque eles exportavam muito, né, para o Brasil, a gente importava muito da Inglaterra, principalmente os produtos industrializados, já que eles passavam, né, por uma segunda revolução industrial, né? Então, o que os ingleses, para forçar o Brasil a, de certa forma, continuar comprando, ele vai fazer uma lei chamada Lei de Bill Aberdeen, em 1845. Né? O que é a Lei de Bill Aberdeen? A Lei de Bill Aberdeen é a primeira lei que proibia realmente o tráfico negreiro. Conseguia proibir o tráfico no Brasil? Não. Proibia o tráfico negreiro da África. Então, ficava-se, né, proibido que saíssem, né, negros escravizados da África e fossem para os outros países, né? Como a Inglaterra é um país que sempre teve um grande poderio, um grande poder naval, né? Ou seja, voltada para a marinha, principalmente porque eles são uma ilha, então eles precisam muito mais desse poder, é que eles tinham condições de bloquear esse tráfico negreiro, né, da África para o resto do mundo, né? Então, por isso que vai passar, ao invés de ter um tráfico negreiro entre África e Brasil, Portugal e Brasil, ou a África e Brasil, vai ter agora um tráfico negreiro muito mais interno, tipo, vai negros escravizados que estavam na fazenda, principalmente de cana-de-açúcar, e que não eram mais valorizadas, vão acabar indo para as fazendas de cafeicultura. Por isso que eu queria mostrar esse gráfico, esse tabela aqui para vocês. Só para vocês verem, né, escravizar. Em 46, um ano depois 46 e 47, né, alguns anos depois da proibição do escravo, né, vai ter um surto muito rápido, que daí o que vai acontecer? Os brasileiros vão tentar trazer o máximo de escravos possível para o Brasil antes que eles não consigam mais por causa da Inglaterra. Se vocês verem, né, de 49 a 50, um ano apenas, quando a Inglaterra reforça, né, a lei de Aberdeen, cai pela metade o número de escravos que o Brasil consegue trazer. E cada vez mais vai se diminuindo muito. Por quê? Por causa que, né, para não ser multado nem, né, sofra ataques, os brasileiros, né, não trazem mais escravos, mas começam a fazer as migrações de escravizados dentro do Brasil, né? Por causa disso, né,
o governo brasileiro vai começar a fazer um incentivo à imigração, né? Para quê? Para que o mão de obra no trabalho agrícola, na cafeicultura, seja, seja superado pela mão de obra escrava, né? Então, e por qual outro motivo? O Dom Pedro II, ele acreditava muito numa teoria racial, né, que acreditava que o Brasil não se tornaria realmente um país, né, uma nação completamente moderna, avançada e desenvolvida, enquanto nós tivéssemos uma grande mestiçagem, né, com negros. E é uma das teorias raciais do mundo, essa teoria racial vai ser usada também no mundo, só que o Dom Pedro II ele era muito adepto dessa teoria. Então, existia uma tentativa real de tentar branquear, né, a população brasileira, em sua forma geral, trazendo imigrantes europeus e asiáticos para cá. Isso seria uma forma. A outra também é porque, que como não conseguia mais se trazer mão de obra escrava lá de fora, e começa a ter uma queda na natalidade de escravos, de escravizados, uma grande mortalidade de escravos negros, começa a se diminuir a quantidade de negros que são escravizados e que podem ter ainda condições de trabalhar, né, nas grandes lavouras. Então, é necessário que essa mão de obra escrava, que já não está existindo mais, ela seja substituída. É por isso que vai existir esse incentivo à imigração europeia. Inicialmente vieram, no século XIX, mesmo em 1840 e pouco, né, 1850, começa a se vir mais italianos, espanhóis, portugueses, alemães. Os dois grupos que vieram mais mesmo para cá, depois japoneses, chineses e tudo mais, mas os dois grupos que mais veio para cá foram de portugueses e italianos, tá? Então, ó, por exemplo, esse gráfico aqui vai mostrar de 1820, quando começa a surgir um pouquinho de imigração, e depois realmente até 1975, onde vai ter um grande incentivo de imigração. Se vocês separarem, né, o período que mais veio imigrante ao Brasil, né, os dois períodos é de 1890 a 1899, né, quando vai se abolir a escravidão. Quando abolir a escravidão é que aí vai estourar, né, o incentivo da mão de obra. E de começo do século XX, quando vai ter, principalmente, vai passar pela Segunda Guerra Mundial e vai ter muita fuga, a Primeira Guerra Mundial, e vai ter muita fuga, né, para o Brasil. Bom, essa imigração, né, ela vai se tornar, né, principalmente que São Paulo vai ter grande influência desses imigrantes, porque uma grande quantidade desses imigrantes vão vir para São Paulo mesmo, entrando pelo Porto de Santos, né? Principalmente pela uma casa chamada Casa da Imigração. Vocês podem ver nessa imagem aqui no fundo, essa Casa da Imigração. O que é essa Casa da Imigração? Essa Casa da Imigração, ela fica na cidade de São Paulo, e atualmente ela é o Museu da Imigração. Muitos desses imigrantes entravam pelo Porto de Santos ou Porto do Rio de Janeiro, né? E quando muitas vezes não tinham condições de ir diretamente para a fazenda em que já existia, né, que esse imigrante já tinha sido contratado, eles ficavam um tempo na casa de imigração para conseguir um trabalho também, ou para poder ir para o próximo estágio, que é, né, as lavouras que eles iam trabalhar. Como é que começou inicialmente a incentivar a mão de obra imigrante? Começou pelo sistema de parceria. O que era sistema de parceria? O contrato de parceria era feito com os próprios fazendeiros, né? A família de imigrantes vinham contratada por esses fazendeiros. Esses fazendeiros, eles pagavam as primeiras despesas da viagem, né? A instalação da família na casa, então, tipo, ter um local, uma casa para que ela possa morar, dar um dinheiro para que ela possa comprar ferramentas, alguns itens domésticos, né? Os primeiros alimentos. Aí o que acontecia? Essa família ela ficava em dívida com esse fazendeiro. Então, com o dinheiro dela, a maior parte do dinheiro que essas famílias recebiam de salário
ficava retido pelos fazendeiros como forma de pagamento às dívidas do trabalho que eles tinham dado inicialmente. O custo o custo da viagem, né, instalação, né, dessa instalação, né, coisas da casa e tudo mais, né? Só que, o que acontece, né? Essa família ela podia ser liberada, né? Ela não libertada, porque ela era livre, mas ela podia ser liberada quando essa dívida fosse paga. Por que ela vai dar muito ruim esse sistema de parceria? Ele vai ser péssimo. Por quê? As famílias que vinham, elas vinham na vontade de crescer no país, né? Que é uma nação relativamente nova, e elas tinham essa vontade. Elas acreditavam que vindo para cá elas conseguiriam, né, economizar um dinheiro e por aí depois comprar seu próprio território, não precisar mais trabalhar necessariamente para as fazendas. O que acontece? As dívidas formadas por essas famílias, de acordo com os fazendeiros, elas eram gigantescas. Tão gigantescas que chegava ao ponto em que elas não conseguiam mais pagar, né? Elas percebiam, elas ficavam muito tempo, elas iam ficar muito tempo presas a essas famílias. Então, aconteceu de famílias fugirem, né? Abandonarem os fazendeiros e ter que fugir. Né? Porque era quase impossível pagar, né? Ficava o mínimo do mínimo para essas famílias. O que acabava acontecendo? Essas próprias famílias acabavam comprando coisas da fazenda dos cafeicultores, ou principalmente de donos do comércio que tinham amizade com os cafeicultores. E cada vez mais criava-se uma dívida, essas famílias acabavam se tornando escravas, né? O que a gente sabe por escravidão, por exemplo, hoje trabalho forçado, análogo à escravidão hoje em dia, né? Então, o que vai acontecer? Vai existir, essas famílias vão começar a denunciar para as outras famílias, outras comunidades lá fora, né, de italianos, japoneses, espanhóis, alemães, do que estavam acontecendo no Brasil, né? Então vai ter um monte de denúncia contra os fazendeiros. O que vai acontecer? Com essas denúncias, vai diminuir o número de imigrantes que vão querer vir para aí, né? E muitos desses migrantes fugidos, eles acabam indo para os centros urbanos, o que acaba super lotando, né, as cidades, os centros urbanos, por causa desses imigrantes. Se vocês verem aqui na imagem, ó, né, essa aqui é uma família né, de imigrantes trabalhando na própria lavoura do café, né, que é essa aqui. Essa aqui são os imigrantes na casa da imigração. Como eu disse para vocês, para quem quiser visitar, o Museu de Imigração, ele fica em São Paulo, tá? Lá vocês conseguem descobrir, por exemplo, sobre o sobrenome da família de vocês, né? Dá para descobrir, né, da onde que veio a família, muitas vezes veio italiana, quando que vieram para o Brasil, né? Muito legal. Eu já achei, por exemplo, o nome da minha família, Cote, né? Lá na casa de imigração, quando eu fui fazer pesquisa. Como começou a diminuir muito o número de imigrantes, né? Por causa dessas denúncias, vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, tem até uma queda, acaba não tendo uma quantidade gigante, né, de imigração, só vai ter quando acontecer o quê? O governo brasileiro, vendo que está diminuindo o número de imigração e vendo a propaganda que os imigrantes estão fazendo aqui do Brasil lá fora, faz o quê? Começa a tomar para eles, né, um incentivo à imigração, né, dos europeus e asiáticos no Brasil, né? Essa aqui, ó, por sinal, é uma propaganda, né, do estado de São Paulo, o jornal Imigrante, fazendo propaganda para esses imigrantes virem para o Brasil, né? Ó, se vocês repararem, aqui consegue ver as linhas da onde que veio os imigrantes, né? E acabavam vindo principalmente para o estado de São Paulo, né? O que como é que o governo vai incentivar, o governo Dom Pedro vai incentivar essa imigração? Vai incentivar principalmente porque no sul do país, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai incentivar a doação para a criação de comunidades alemãs, né, colônias alemãs, colônias portuguesas, colônias italianas, né? O que seriam essas colônias? Essas colônias seriam a criação de cidades e
fazendas, na verdade, doadas para essas famílias, para que elas pudessem cultivar ali, né? E quem vai vir, principalmente incentivo, vai incentivar principalmente italianos e alemães no sul do país. Só para vocês terem noção desse período de incentivo, a cidade de Olambra. A cidade de Olambra, aqui perto de Campinas, ela era uma colônia holandesa que veio em incentivo ao período de café, né? Ela pertenceu por muito tempo à cidade de Artur Nogueira, que era do lado, né? E eram grandes fazendas. Quando vieram esses imigrantes, criaram essa colônia, né, holandesa ali em Olambra. Com o tempo, ela acabou se tornando uma cidade principalmente de enfoque holandês, por isso que surgiu o nome Olambra, né, que é a cidade, né, tipo, que seria, né, a Holanda do Brasil, né. Eu queria mostrar aqui para vocês, então, um pouquinho mais para vocês verem como que é essa imigração e quanto foi importante, né, esse processo de incentivo à imigração no Brasil, né, próprio para formar a nossa sociedade que é hoje em dia e culturalmente até a nossa alimentação. É por isso que eu quero mostrar para vocês como fala, essa exposição, né, que é uma exposição no é uma exposição né, do Museu da Imigração. Para quem quiser pode ir lá ver, mas acontece essa exposição também virtualmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, ele é o museu, esse aqui é o site do Museu da Imigração, né, que é hoje que eu falei para vocês, que fica na antiga hospedaria, né, ou Casa da Imigração, né, e dá para a gente ver, para vocês verem como que é essa exposição e a influência na nossa alimentação, né, de nós descendentes, né? No caso, eu sou descendente japonesa, que também minha família veio por causa da agricultura, e eu tenho certeza que muitos familiares de vocês também vieram por causa disso. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Então, para quem tiver mais curiosidade, eu vou mandar o link também, né, nesse material. O link tá no nosso material, mas para vocês verem um pouquinho, né? Essa exposição chama Migrações à Mesa, né? Sabores, receitas da memória desses imigrantes no nosso país. Bom, ela, se vocês verem, ela é baseada em várias fotografias, né? E consegue observar, por exemplo, as formas de como esses imigrantes se reuniam à mesa, né? E tudo mais, né? Essa é uma refeição ao ar livre, né? Aí, né, focando na alimentação. Essa exposição vocês conseguem ver, né, lá no museu mesmo, né? Se vocês separarem aqui, ó, é uma fotografia de imigrantes japoneses, né? Já consegue ver que é bem, tipo, por mais muito parecido, possa parecer, ela é bem diferente, né, dessas de imigrantes europeus, né? Já consegue ver algumas, né, banana por em cima da mesa, você vai ver hashi, né? Minha família tem muitas fotografias assim também. Né? Essa aqui é o Homens Comendo, né? Tipo, aqui você já consegue ver imigrantes japoneses com outros tipos de imigrantes, principalmente imigrantes europeus, né? Os ingredientes. Isso é um grande dilema porque, né, por exemplo, para os japoneses, não existia o japonês, né, oriental, o japonês consumido no Brasil era muito diferente, então a ideia de se plantar produtos que esses imigrantes comiam nos seus países de origem aqui no Brasil, é por isso que vão acabar surgindo receitas, né, muito que vão mudar, por exemplo, a lasanha, o macarrão, né, o sushi, o sashimi, né? Então, eles vão adaptando muito desses alimentos que eles consumiam lá, adaptando com produtos
né, no próprio Brasil, né, produtos que você encontrava com mais facilidade aqui. Eu aconselho, então, vocês explorarem né, se possível, vocês explorarem, né, aquela exposição, porque ela é bem legal, tá? E para vocês até perceberem, eu indicaria um dia vocês também irem ao Museu de Imigração, porque é muito legal poder descobrir, por exemplo, em que navio que seus familiares vieram, né? O museu é muito bonito, tem um trabalho muito bonito. Bom, esses imigrantes por si, né? Eles vão começar a surgir também com outros problemas, né? A imigração vai criar um grande questionamento entre os fazendeiros, né? Principalmente entre os cafeicultores. Qual que era o medo deles? O medo deles é que os cafeicultores começassem a perder terras, né? Principalmente se os imigrantes estão ganhando essas terras. Então, o governo brasileiro, né, vai criar uma lei chamada Lei de Terras. Essa vai durar bastante tempo, essa Lei de Terras no Brasil, né, que vai ser surgida em 1850. E que ela se trata? Essa Lei de Terra trata o seguinte, né? Somente vai ser dono, proprietário da terra, quando tivesse um documento expedido pelo juiz, né, assinado por um juiz, declarando que essa terra era deles, né? E o documento, né, de compra. O que acontece? Os imigrantes vão ser proibidos de comprar a terra pelo menos por 3 anos, desde o momento que eles entram no Brasil. Depois de 3 anos, se eles tiverem dinheiro, né, eles conseguem comprar essas terras, né? Com esse tipo dessa legislação, vai aumentar o número de documentos falsos, principalmente, né, vai aumentar o número e crescer o número de um tipo de profissão no Brasil, que não é uma profissão legalizada, uma profissão, na verdade, ilegal, que é chamado de grileiros. O que são os grileiros? O grileiro é aquele cara que vai pegar uma parte da terra e ele vai criar um documento como se aquela terra fosse dele, né? E por que chama grileiro? Chama grileiro porque com o tempo, antigamente, como é que essas pessoas faziam para provar que essa terra era dela? Eles criavam um documento, claramente um documento novo, e para mostrar que esse documento já era antigo, eles colocavam esses papéis, esses documentos, dentro de uma caixa com vários grilos e deixavam ali um tempo. Os grilos soltavam um tipo de substância em que deixava o papel, né, desse documento envelhecido, né? Então, aparentemente, esse papel parecia aos olhos ser um documento velho. O que acontece? Isso aumentou muito a diferença social no país. Por quê? Porque impossibilitava as pessoas mais pobres, principalmente os imigrantes que vinham para cá e não tinham dinheiro, de conseguir comprar essas terras. Ainda mais que essas terras, teoricamente, muitas vezes não tinham dono, começavam a ter dono, apesar de nunca terem sido comprados, né? Isso começou assim, já era um problema a diferença e a desigualdade social no Brasil. Com a Lei de Terras de 1850, só vai piorar essa situação. Vai piorar o ponto de a gente chegar ao que a gente é hoje. Por quê? Porque vai reforçar que a maior parte das terras no Brasil fique na mão de poucas pessoas, né? De poucos latifundiários. Então, poucas pessoas no Brasil têm terras a rodo. Em compensação, tem pessoas que quase não têm terras. Essa aqui é uma das cartas de lei de terras para mostrar para vocês, né? E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam uma visitação, né, na exposição de Migrações à Mesa, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Beijo, pessoal, e é só!